Eu estou pensando em criar o curso que eu gostaria de ter feito quando eu comecei a estudar agente de IA. Hoje existem milhares de conteúdos ensinando como usar ChatGPT, Claude, Gemini e outras ferramentas. Você aprende a criar prompts, chamar APIs, integrar serviços prontos. Eu sei que isso resolve muitos problemas, mas não necessariamente eles te ensinam como conceitos e agentes modernos funcionam por dentro. E foi justamente dessa dificuldade que surgiu uma ideia que não sai da minha cabeça, que é criar uma masterclass, um curso focado não em utilizar agentes, mas em construir um agente moderno do absoluto zero, entendendo em cada aula cada conceito e como implementá-lo na prática. Então a proposta não é pegar um framework pronto e sair conectando componentes. Também não é copiar um projeto existente. A ideia geral é aprender como cada peça de um agente funciona individualmente. Por que esse cara existe? Por que essa peça existe? Qual o problema que ela resolve? Dentro dessa arquitetura de um agente de IA. Então, no curso que eu já programei e projetei, em cada aula eu vou apresentar um conceito novo do agente de IA. Então, a gente vai entender a teoria por trás desse conceito e depois a gente vai implementar esse conceito na prática, com código mesmo, você vai fazer junto comigo, tá? E em seguida a gente vai conectar essa nova peça ao agente que a gente já está construindo ao longo desse curso, fazendo o projeto evoluir aula após aula, enquanto você entende exatamente o que acontece por trás de cada funcionalidade. Só para você ter uma ideia, uma noção do curso, eu vou te falar sobre alguns conceitos que a gente vai abordar. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre o modelo de linguagem, o famoso LLM. A gente vai fazer um chat normal e ir evoluindo ele até ser um chat inteligente. Então, como que você sai de um chat sem inteligência para um com inteligência? Como a gente aplica a personalidade no agente para poder responder de uma determinada forma. A gente vai falar sobre o histórico de conversa para ele lembrar o que foi dito. A gente vai aprender sobre memória persistente, que é lembrar o que foi dito entre as sessões. Então, se você fechar o agente, abrir de novo, ele tem que lembrar que estava falando com você. A gente vai falar sobre controle de contexto, controle de token, para você poder medir também custos, resumir automaticamente o contexto quando a conversa cresce muito, tools, que são aquelas ferramentas, né, são ações, integrações. A gente vai falar sobre o agent loop, que é a forma dele pensar, decidir, depois agir. A gente vai integrar com ferramentas externas. A gente vai aprender sobre skills reutilizáveis, que são habilidades que a gente pode dar ao nosso agente de acordo com a conversa que a gente está tendo com ele. A gente vai falar sobre subagentes especializados, que é você dividir tarefas em outros agentes que são mais espertos para aquela tarefa específica. Orquestração de agentes para poder coordenar esse negócio todo. Guarda-reios e a parte de segurança, que é para você poder ter um controle mínimo de proteção, logs, monitoramento, memória semântica, para você poder buscar alguma coisa que você já conversou com ele no passado, para ele entender sobre aquele assunto. MCP, que é muito falado hoje aí, né? Basicamente até o browser hoje tem suporte MCP, então você poderia fazer o seu agente falar com o seu browser, então, bem legal, e botar em produção, né? Fazer o deploy, colocar no ar, né, o seu agente, e no final você vai ter um projeto completo. Então, esses são alguns dos tópicos que a gente vai estar aprendendo aula após aula, evoluindo de pouquinho em pouquinho, para você ver o seu agente ele crescendo com cada um desses recursos. Então o foco não é te ensinar uma API específica, um framework específico, uma tecnologia específica, embora obviamente eu vou fazer em Python, mas o conceito, que é o que eu quero te ensinar, você pode aplicar em qualquer linguagem. Tá? Então o objetivo seria ensinar fundamentos que existem por trás de praticamente todos os agentes modernos,
E quando você entende contexto, memória, ferramenta, tomada de decisão, limite da janela de topos, que é a coisa mais importante que a gente aprender, cada modelo tem a sua, você passa a não mais a usar agentes, mas a entender como que eles são construídos. Porque no final, APIs mudam, frameworks mudam, agentes mudam, ferramentas entram e saem de moda, mas os conceitos fundamentais eles continuam sendo os mesmos, beleza? Então a ideia é que no final do curso você consiga olhar para ferramentas como OpenClaw, Hermes, OpenAI Agent, ferramentas desktop e conseguir entender como que esses agentes funcionam por trás, porque agora você vai ter conhecimento dos conceitos que estão implementados ali por trás, tá? Então, não é porque você decorou uma biblioteca, mas porque você implementou cada parte desses conceitos com as suas próprias mãos. Você não vai apenas aprender a usar um agente. A minha proposta é você aprender a construir um agente do absoluto zero. E para quem não me conhece, eu sou Paulo Coutinho. Você pode procurar por @PauloCoutinhoX em praticamente todas as redes sociais. Eu tenho mais de 20 anos como desenvolvedor. Eu fundei uma empresa no Brasil, a eBook, trabalho com IA, inteligência artificial, há alguns anos, antes de existir LLM. Já criei diversos projetos open source, no meu GitHub você consegue acessá-los. Muitos são voltados para IA. Já fiz vários agentes, inclusive eu tenho um projeto muito bom que é o IonClaw, que é um agente em C++ para rodar em tudo quanto é dispositivo, até no relógio, no Apple Watch ele roda, na Apple TV. Eu tenho vários projetos comerciais utilizando IA e atualmente eu sou Mobile Engineer e AI Engineer. Então, o que eu quero de você com este vídeo? Antes de eu passar dias gravando as aulas, eu quero saber se existe um interesse real. Eu acho muito bom, mas eu não sei se as pessoas querem aprender todos esses conceitos, né, do zero até o projeto final. Então, será que se eu lançasse uma masterclass em vídeo, ensinando a construir agente de A do zero, conceito por conceito, aula por aula, você teria interesse? Então, se você tem interesse, comenta aqui na parte aqui de comentários a palavra quero. E se tiver de fato interesse, eu começo a gravar e te notifico que o curso está pronto, tá bom? Então, se você gostaria de ter acesso a um curso como esse, comenta aí, quero, tá bom? E aí eu vou ter uma noção se pessoas têm de fato interesse real ou não nesse tipo de conteúdo. Deus te abençoe.